Sábado. A lição dessa semana tem como título Tempo de Decisão. O verso para memorizar é Apocalipse 14, versos 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Esse texto é uma mensagem de esperança, mas é também um chamado à ação. Deus sempre falou com o seu povo em cada época da história, e agora ele está falando através das 3 mensagens angélicas do Apocalipse. Estamos vivendo em um tempo de decisão, onde as escolhas que fazemos agora irão determinar o nosso destino eterno. A mensagem é clara: devemos escolher a Cristo e nos render a Ele completamente. Devemos confiar em sua justiça para nos justificar e nos santificar, pois somente assim podemos ser glorificados no fim dos tempos. Não podemos mais confiar em nossa própria justiça ou em nossas próprias obras. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e colocar nossa fé em Jesus Cristo. Devemos viver uma vida de obediência à sua vontade, seguindo os seus mandamentos e compartilhando o seu amor com o mundo. O tempo está se esgotando e precisamos nos preparar agora. A colheita está chegando e aqueles que escolheram a Cristo serão colhidos para a vida eterna. Espero que você faça a escolha certa hoje, para que juntos possamos estar preparados para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo, escolhas eternas. A mensagem de Apocalipse 14 é clara e inequívoca. Chegou o momento de tomar uma decisão final e irrevogável a favor ou contra Jesus. A promessa de Jesus aos seus discípulos em Mateus 24:14 está se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo para que todos tenham a oportunidade de escolher seguir a Cristo ou não. No entanto, não podemos deixar para a última hora. Nossas escolhas diárias determinam o nosso destino eterno. Por isso, precisamos escolher ser fiéis a Cristo e à sua lei todos os dias. Não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas que fazemos ao longo da vida. Não podemos esperar que na crise final vamos mudar repentinamente para o lado de Cristo. Temos que trabalhar em nossa transformação agora, permitindo que o Espírito Santo faça a obra em nossa vida e nos ajude a desenvolver um caráter que reflita a imagem de Cristo. Precisamos lembrar as palavras de Ellen White quando ela disse que Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. A nossa vida diária está determinando o nosso destino eterno. Que possamos ser fiéis em nossas escolhas diárias e assim escolher o caminho da vida eterna em Cristo. Segunda-feira, a volta do Filho do Homem. A lição de hoje fala sobre a volta do Filho do Homem. Em Apocalipse 14, o ponto central da mensagem de Jesus para o povo e para o mundo nos últimos dias é a volta de Jesus, a promessa que ele fez e que será cumprida. Jesus usou o título Filho do Homem para se referir a si mesmo 82 vezes nos evangelhos. E esse é um título que expressa afeto e identificação conosco, porque ele entende as nossas lutas e tentações, porque ele passou por elas. Em Mateus, aprendemos que Jesus, o Filho do Homem, virá em glória com os seus anjos e fará um ato de juízo, separando as ovelhas dos cabritos. É importante lembrar que o destino das nações e de toda a humanidade será decidido para a eternidade. Portanto, temos que estar preparados para a volta de Jesus. Ele nos redimiu ao se tornar um de nós e enfrentar as tentações de Satanás, vencendo-as. E agora ele nos chama a seguirmos, o seguirmos e estarmos preparados para a sua volta. Que possamos viver de maneira a agradar a ele e a sermos encontrados como as ovelhas que o seguiram. Eu espero que o seu coração esteja voltado para Jesus hoje, que você esteja preparado para encontrá-lo naquele grandioso dia. Terça-feira, o juízo celestial. A lição de hoje fala sobre a volta de Jesus, o Filho do Homem, e o juízo celestial. É certo que muitas pessoas têm medo do juízo final, mas para nós cristãos isso deve ser reconfortante. Saber que o Filho do Homem tem um papel central no juízo significa que estamos sendo julgados
por aquele que é o nosso advogado e que se identifica conosco. Ele nos entende e, como ele mesmo falou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Daniel chamou Jesus de Filho do Homem, em um contexto sério, tanto quanto o contexto do juízo, porque ele, o juiz, é aquele que se tornou como um de nós, que sofreu e venceu a tentação. Por isso ele é qualificado para nos redimir e defender o caráter de Deus contra as acusações de Satanás. Você deve aguardar a volta de Jesus com grande expectativa e alegria no coração. Aquele que é o Filho do Homem e é o nosso Salvador virá para nos levar para casa. Por isso, esteja preparado para esse dia, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Confie plenamente na justiça do julgamento celestial, sabendo que temos um advogado justo e amoroso em Jesus Cristo. Quarta-feira, a coroa do vencedor. A figura de Jesus com uma coroa de vencedor é inspiradora e nos lembra que mesmo diante das dificuldades e dores que enfrentamos, há uma coroa de honra e glória reservada para aqueles que perseveram na fé. Assim como a colheita representa o crescimento espiritual, a vida cristã é um processo constante de crescimento e evolução. O simbolismo do grão dourado nos mostra que, ao nos entregarmos à graça divina, podemos ser transformados em pessoas motivadas pelo amor e que desejam obedecer à vontade de Deus. Apesar das lutas e dificuldades que nós enfrentamos, é importante lembrar que, assim como o desenvolvimento da vida cristã é constante e imperceptível, nosso crescimento pessoal também pode ser contínuo e perfeito em cada fase de desenvolvimento. A santificação é um trabalho de toda a vida, mas cada oportunidade de crescimento e aprendizado pode ampliar a nossa experiência e o nosso conhecimento. Portanto, assim como Jesus usou uma coroa de espinhos antes de receber a coroa de vencedor, nós também podemos passar por momentos difíceis de dor e sofrimento antes de alcançarmos a vitória final. Mas como filhos de Deus, podemos confiar que Ele está conosco em todas as situações e que no final receberemos a coroa da glória. Quinta-feira, cada semente produz uma colheita. Essa é a mensagem que podemos extrair de Apocalipse 14. Seja o grão dourado dos justos ou a colheita de uvas dos injustos, como está simbolizado em Apocalipse 14, todas as sementes semeadas amadureceram e produziram frutos no final dos tempos. É um lembrete de que nossas ações têm consequências, né, e que cada escolha que fazemos influencia diretamente o resultado. Mas apesar da mensagem apocalíptica, há uma inspiração a ser extraída dessas palavras. Se estamos semeando coisas boas na vida, se estamos plantando amor, compaixão, misericórdia, então podemos esperar uma colheita abundante dessas virtudes. Se estamos trabalhando para sermos justos, então podemos esperar a recompensa por nossas ações. Essa mensagem também nos lembra da importância da escolha, de fazer escolhas conscientes e pensadas. A escolha de como viver a vida é nossa, é só nossa. Somos responsáveis pelo que semeamos e pelo que colhemos. Portanto, escolha sabiamente, escolha semear o amor, a compaixão, a justiça. Escolha hoje ser a diferença que nós queremos ver no mundo. E então, deixe que a sua colheita seja um testemunho do poder da escolha consciente. Que Deus abençoe você e até amanhã.